Graça e paz, Igreja de Jesus, a você que está nos assistindo ou que vai nos assistir. Graça e paz, seja bem-vindo ao culto de quarta-feira, nesse dia 25/6, gelado, congelante. Você é bem-vindo neste lugar. E para você que está aí, tão longe de nós aqui, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele está aqui, porque Ele nos ama e nós o desejamos cada vez mais. E nesta noite, eu tenho o privilégio de trazer a mensagem Uma Vida no Espírito, que faz parte das sequências de quartas no Espírito. Uma Vida no Espírito. E eu vou falar de dois personagens antes e depois. Mas antes de falar do depois, eu vou falar de agora, como eles estavam. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, lá em Atos 3, capítulo 1 a 10. Você que está em casa também, pega a tua Bíblia, acompanhe o raciocínio. Atos 3, de 1 a 10. Está aqui no telão. Olha aqui os personagens. Pedro e João. São esses os personagens da nossa história, da nossa mensagem desta noite. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. E para quem quer ter uma ideia do que é a hora nona, é mais ou menos 3 horas da tarde. Foi a hora em que Jesus também foi crucificado, certo? Vamos lá. 3:2. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E os olhos atentadamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Amém? Aí está a história de Pedro e João, logo após o acontecimento do Pentecoste, né? Vida cheia no Espírito Santo. Observando o tempo que Jesus passou com os discípulos, como um processo de transformação. Veja bem, um processo de transformação em suas vidas. Os discípulos passaram um tempo com Jesus. E cada fase desse passar com Jesus, eles foram aprendendo, foram sendo aperfeiçoados, foram sendo aperfeiçoados. O ser cheio do Espírito foi a última fase. Quando chega em Atos, os discípulos são presenteados pela presença do Consolador, a presença do Espírito Santo. Mas esses dois personagens, Pedro e João, eu vou falar sobre eles. Tinha outros personagens também para falar. Mas por que eu vou falar? Porque Pedro, todo mundo já conhece, é uma figura um pouco diferente e ele parece muito com a gente, né? Ele sempre estava envolvido em situações diferentes, tempestivo, às vezes até briguento.
que esses dois homens, Pedro e João, antes de Pentecostes, antes desta palavra, Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitou, mas os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo, não tinham a revelação plena do que estava acontecendo. E eles estavam meio perdidos, atordoados, porque eles esperavam algo diferente daquilo que estava acontecendo com Cristo. Eles não tinham uma noção clara do porquê Cristo morreu. E eles estavam, de certa forma, até decepcionados com o que tinha acontecido. E Pedro estava extremamente abalado. E lá em João 21, diz que Pedro fala em alta voz: eu vou pescar. E ele sai junto com todos os discípulos e voltam ao mar para pescar. Veja bem, por causa de um acontecimento, por causa de um ato, eles não entendem e de certa forma ficam perdidos e voltam para a velha vida. Eles voltam para a velha vida. E voltam por quê para a velha vida? Porque só as palavras de Jesus não foram suficientes para que eles recebessem uma revelação plena de tudo que iria acontecer com eles. E Jesus já vinha alertando, Wilson, já vinha dizendo para eles: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Mas nenhum deles captou a mensagem. Então, quando chegou o momento que Jesus já não estava mais com eles, o que eles fizeram? Está vendo? O homem morreu. A nossa esperança, o nosso Senhor, não está mais com a gente. Vamos voltar para a nossa vida comum. Vamos voltar para aquilo que nós aprendemos, para a nossa profissão. E eles voltam para o mar. E ali, Jesus aparece para eles novamente e eles têm um novo encontro com Jesus. O mestre reparte os pães, reparte os peixes, ajudam eles na coleta daquele monte de peixe e reacende neles algo novo na vida deles. E aí, lá em Pentecostes, o Espírito Santo, que foi uma promessa já feita lá em Joel, é derramado sobre a vida desses homens e a vida no Espírito passa a fazer parte da vida deles. Fizeram milagres antes. Veja bem, meu amigo, eles fizeram milagres. Jesus ensinou, Jesus deu a oportunidade. Eles viram Jesus fazendo e fizeram. Mas faltava a cereja do bolo na vida desses homens. É a cereja do bolo que falta nas nossas vidas muitas vezes. Sabe que ser crente não significa que você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo na sua totalidade. Porque não é falar em língua que vai dizer que você tem o Espírito Santo. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, há uma transformação nas nossas vidas. É algo novo que acontece comigo e com você, através da presença do Espírito Santo. Eu vou contar uma historinha para vocês, é bem rapidinho. David Gucci, no seu comentário bíblico, David Gucci é um pastor de uma grande igreja lá na Alemanha. Ele fala da história de um monge humilde caminhando com um cardeal católico romano na Idade Média, quando a Igreja Católica estava no ápice de seu prestígio, poder e riqueza. Quando a Igreja Católica estava sobre tudo.
mandando praticamente no mundo todo. E o cardeal aponta para toda aquela opulência, toda aquela riqueza e diz: nós não temos como dizer, prata e ouro não temos. E o monge respondeu: também não podemos dizer, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Você entendeu? Não significa que falar levante e anda é no meio da pobreza, mas é quando nós tomamos a posição de experimentar algo novo na nossa vida. A riqueza muitas vezes aqui tirou eles do propósito, a riqueza aqui tirou eles da visão, a riqueza tirou eles aqui do chamado de Cristo para a vida deles. Não a riqueza em si, mas a forma de agir com ela. Então não dá mais para dizer, porque se perdeu o poder, não dá mais para dizer levanta e anda para um coxo, não dá mais para se dizer levanta e anda para alguém enfermo. O que nós temos dito? O que nós podemos falar nesta noite? Cadê o poder de Deus nas nossas vidas? Será que é por isso que parece haver maior fé e maior manifestação do poder e do agir de Deus em lugares mais pobres? Não, não é verdade. Em todos os lugares o poder de Deus pode ser manifesto. Na vida desses homens, na vida de Pedro e João, saíram da mesmice e se tornaram os pais da igreja, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. A mesma presença que precisa ser derramada na minha e na tua vida, porque nós vamos viver uma vida no Espírito, uma vida cheia da presença, uma vida constante na presença, meu querido. Não dá mais para viver do culto somente, não dá mais para viver da palavra somente, nós precisamos viver da presença do Espírito Santo dentro de nós. Dentro de nós, não é aqui fora com os movimentos pentecostais. Não, é a presença do Espírito Santo. Às vezes é até confuso falar da presença do Espírito Santo, porque nós também, às vezes nós não temos o Espírito Santo na sua plenitude, porque nós não entendemos o porquê ter o Espírito Santo. Por que ter o Espírito Santo? Por que eu preciso do Espírito Santo? E Jesus disse que nós precisamos do Espírito Santo, que Ele partiria para o Pai e nós receberíamos o Espírito Santo, o Espírito da promessa nas nossas vidas. E alguém pode dizer: poxa, mas eu preferia então que ficasse Jesus na terra. Não era melhor andar com Jesus do que ter o Espírito Santo? Mas o que importa é que Jesus cumpriu o propósito para o qual Ele foi chamado, e o Espírito Santo foi deixado para nos conduzir numa vida de santidade e retidão. É para isso que nós precisamos do Espírito Santo. A carne milita contra a gente, meus amados. A carne milita contra mim e contra você. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus, para quebrar todas as cadeias da carne que ainda nos prende nesta terra, com o que faz com que nós pequemos, com que agimos com indiferença. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, e ser cheio do Espírito Santo nos transforma em pessoas que vivem pela fé, que se manifestam pela fé. Pedro,
lá em Atos 3:4 diz que Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha a referência, a autoridade que ele recebeu por causa do batismo no Espírito Santo, olha para nós, o estado que eles estavam no passado, quando voltaram a pescar, agora já não, agora eles já são novas pessoas, novamente reabastecidos pelo poder de Deus, crendo, confiando e esperando nas promessas do Pai, podendo ser usado como exemplo. Olha para nós, olha para mim, olha para João. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e agora, na autoridade do Espírito Santo, ele tem autoridade para dizer para aquele homem: levanta e anda. Ele tinha acabado de negar Jesus há uns dias atrás, e agora está cheio da graça de Deus. Como é que nós estamos vivendo esses dias? Vivendo pela força de nossos braços, ou cheios e revestidos da graça de Deus? Como estamos vivendo? O estado de Pedro e o estado de João, pouco antes, era terrível. Desanimados, perplexos, desconfiados de que tudo deu errado, mas agora estão cheios da presença de Deus, e podendo dizer: olha para nós, olha, veja o que temos para te oferecer, homem, porque em nós habita agora o poder dos céus. De dentro para fora eu tenho o poder que vai te curar, de dentro para fora eu tenho o poder que vai fazer com que você deixe de ser coxo e tenha uma vida abençoada. Pedro e João foram transformados pelo Espírito Santo, de desertores e desanimados, com a fé renovada em genuínas testemunhas de Jesus. Eles eram desertores, eles abandonaram a fé. Vamos voltar para a nossa vida, e agora eles estão novamente renovados pela fé em Cristo Jesus, testemunhando daquilo que Cristo já fazia e que agora eles passaram a fazer. Uma vida cheia do Espírito Santo não permite amuletos. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Poder que se manifesta, poder que existe e poder que acontece. Poder que vem dos céus. Creia que de fato você e eu podemos estar nessa condição de Pedro e João. Quando revestidos, meu amigo, do poder do Espírito Santo, nada vai nos impedir de ter uma vida santa e de cumprir o propósito para o qual eu e você fomos chamados, de sermos testemunha de Jesus Cristo nesta terra. Nós não fomos chamados para esquentar banco, mas sim para ser testemunhas de Cristo. Chega de amuletos, chega de muletas. Vamos usar a força do Espírito Santo, vamos buscar mais o Espírito Santo na nossa vida, vamos buscar mais o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quando temos o Espírito Santo, estamos com Cristo em nós. É como se nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós mesmos, porque eles são 3 em 1. Não dá para separar o Espírito Santo deles. Não dá para pegar, olha, para cá o Espírito Santo, para cá o Pai, para lá o Filho. Não.
Vem um, vem os três. E os três traz poder e te reveste de autoridade para enfrentar qualquer circunstância em suas vidas. Não há nada que você não possa vencer no nome de Jesus. Não há nada. Uma vida cheia do Espírito Santo produz intimidade com Deus e fé para sermos agente de transformação que vem do Pai. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. A expectativa desse coxo, desse homem doente, era receber dinheiro, esmola, era ter sua necessidade financeira preenchida. Pedro e João, com pouco ou nenhum dinheiro, oferecem a ele agora algo muito maior do que dinheiro, algo muito melhor, uma vida regenerada e transformada pelo poder do Espírito Santo. Deixa de ser coxo, deixa de ser manco, deixa de ser aleijado para se tornar um homem completo. Por aquilo que dois homens, transformados pela mesma presença do Espírito Santo, se tornaram. Eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos dessa experiência com Jesus. Eu e você precisamos desse desejo de caminhar com Jesus, de ter o Espírito Santo para uma vida do Espírito, uma vida constante, uma vida que nos livra do pecado, que nos separa deste mundo, que nos impede de viver caindo e levantando, e nos dá firmeza para se tornarmos homens e mulheres melhores. O que tem de crente, o que tem de gente, de homens de Deus e mulheres de Deus, vacilando, foram batizados, conhecem a palavra, mas não estão revestidos. E na primeira tempestade, não resiste e cai em pecado. E o que não falta nos dias de hoje, como não faltava nos dias de Pedro, nos dias de João, é oportunidade para a gente cair. Não falta oportunidade. Tudo nos leva a pecar. Como dizia a música do Tales, todo dia o pecado vem e me chama. E sabe como é que você vence isso? Todo dia o Espírito Santo vem e eu o recebo em nome de Jesus. Se o pecado vem todo dia e te chama, o Espírito Santo todo dia, quando você clama a Ele, vem e te reveste de um novo homem, te dá força, autoridade, para você resistir à tentação. Resistir à tentação. Está cheio de pessoas ouvindo as vozes do mundo. Há muitas vozes neste mundo falando, há muitas vozes te chamando, e você precisa ter o Espírito Santo para poder ter a sensibilidade de ouvir a verdadeira voz do céu, entender a voz que vem dos céus para resistir e vencer. Para resistir e vencer. Tem condições para isso? Temos condições para isso, sim. Dá para fazer certo. Uma vida cheia do Espírito Santo é o passo seguinte à transformação, logo depois que nós nascemos de novo.
Uma vida cheia do Espírito Santo nos transforma em pessoas de fé. Uma vida cheia do Espírito Santo não permite que nós usemos muletas, amuletos, mas que nós tenhamos autoridade. Uma vida cheia do Espírito nos dá autoridade, no nome de Jesus, para vencer todas as hostes do inferno, toda a tentação do mal. Dá para resistir. A palavra de Deus nos ensina que quem não tiver o Espírito de Deus não pertence a Deus. Olha só que terrível. Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. Então chegou a hora desta igreja, do povo de Deus, buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Olha só o que nós estamos perdendo. Olha o risco, o perigo. Sem o Espírito de Deus, nós não pertencemos a Deus. Nós não pertencemos a Deus. Os filhos de Deus, diz João, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Você nasceu da vontade de Deus, busque a Deus. Você nasceu da vontade de Deus, meu irmão que está aí nos assistindo, busque a Deus. Você foi escolhido para ser santo. Você nasceu para ser filho de Deus, não para ser perdido, não para viver uma vida mundana. E nós sabemos disso, mas nós também sabemos como isso funciona. Por isso podemos viver dentro de uma comunidade cristã que serve a igreja e vivermos segundo a carne. Esse é o risco. Sem a presença do Espírito Santo, nós podemos estar aqui dentro da igreja e viver segundo a carne, sem o Espírito de Jesus. O Espírito Santo realiza dentro de mim e de você o processo da santificação. Não vamos ser santos, a questão não é ser santo, mas é viver um processo de santificação, que faz com que eu e você, todos os dias, fiquemos melhores. Aonde eu vacilo hoje, amanhã eu já não vacilo mais. Aonde eu caio hoje, amanhã eu estou de pé. Aleluia! Um processo de santificação, uma busca incansável de Deus. Se você não sabe orar, se você não sabe como falar do Espírito Santo para Deus, só diga a Ele: Pai, dai-me do Teu Espírito, todos os dias, dai-me do Teu Espírito Santo, dai para mim do Teu Espírito Santo, Pai, dá para mim do Teu Espírito Santo, enche-me com o Teu Espírito Santo, batiza-me com o Teu Espírito Santo, reveste-me com o Teu Espírito Santo. Eu quero uma vida no Espírito, Pai, cheia da Tua presença. Eu quero ser uma pessoa melhor, um cidadão, um homem que faz a diferença nessa terra, transforma a minha vida, o meu DNA de pecador para um DNA de santo, de um homem de Deus, revestido com as promessas do Senhor. Para vivermos uma vida do Espírito Santo, nós precisamos da ajuda desse mesmo Espírito, pois precisamos deixar os frutos da carne para viver os frutos do Espírito. Em vez de vivermos na carne,
sermos revestidos pelo Espírito Santo, para vivermos uma vida cheia da presença de Deus. Que o Espírito Santo nesta noite, nos revista da sua graça completamente. Que você não saia daqui não menos cheio do que você entrou, mas com a certeza, se você buscar, você encontrará o Espírito Santo. Se você buscar, você encontrará o Espírito Santo, porque Ele está à tua disposição. O Espírito Santo está a teu serviço. O Espírito Santo está ao meu serviço. Ele foi deixado para que Ele nos conduzisse nessa terra. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador, é aquele que nos alerta do perigo. Eu não sei se você tem alarme em casa, mas eu tenho lá no escritório o alarme. Então, se você tentar entrar lá sem apertar o controle remoto, ele vai disparar. O Espírito Santo é mais ou menos o alarme. Quando você vai aprontar e você está cheio do Espírito Santo, ele diz: Wilson, esse não é o caminho, essa não é a direção. Esses dias, uma pessoa me falou que ele foi para a cidade e o trânsito estava intenso e ele parou no farol porque o trânsito estava muito grande e ele não podia avançar. Então ele parou e ele era o primeiro carro a sair praticamente logo que o farol abrisse. E chegou o CET, bem na vez dele, quando o farol iria abrir, o CET fechou e disse: agora você não pode avançar o sinal, você tem que entrar à sua direita. Mas se ele entrasse à direita, ele iria para muito longe, porque para onde ele iria, ele teria que seguir reto. Ele iria se perder muito. E ele começou a discutir com o CET, um homem de Deus. Começou a discutir, e ele disse para mim: faltou pouco para mim agredir esse homem. Faltou 1 milímetro. E eu falei: por que você não agrediu? Porque na hora o Espírito Santo falou para mim: meu irmão, não faz isso. Mais ou menos assim, né? Você é um homem de Deus, você tem um testemunho para dar. Você não pode brigar, você não pode discutir. Entre à direita da forma que Ele está mandando. Ele disse: mas eu estava tão impossível que por muito pouco, mas eu consegui resistir e entrei à direita e fiz o que Ele mandou. Esse é o alarme do Espírito Santo, porque a carne milita contra a carne. Qual que era a vontade dele? Brigar. A minha razão é seguir em frente, e a razão do CET é que você vire à direita. Os dois estão perdendo, mas o Espírito Santo que habita na vida daquele homem de Deus o alertou: chegou a hora de você parar e obedecer. Obedecer. É para isso que você precisa do Espírito Santo, para obedecer e fazer o que é certo. E Ele vai te conduzir, e Ele vai te conduzir, Ele vai te revestir, e Ele vai te fazer forte, Ele vai te fazer audacioso, vai te tirar o medo, vai te dar audácia. Você vai pregar a palavra como ninguém pregou, você vai falar do amor de Jesus como ninguém falou, você vai cumprir o propósito para o qual você foi chamado, que é testemunhar de Jesus em todos os lugares dessa terra, por causa da audácia do Espírito na tua vida. Você quer mais do Espírito Santo? Você deseja esse Espírito Santo?
Você entendeu para que você precisa do Espírito Santo na tua vida? Você precisa dele para vencer este mundo. E só através dele nós vamos vencer este mundo. Amém? Fica de pé.